É grande o número de pessoas insatisfeitas no trabalho. Apesar disso, o medo da mudança é para muitas delas paralisante, um sentimento que impede a iniciativa de busca por novas oportunidades e novas carreiras. Para entender por que isso acontece e conhecer dicas para superar o problema, vamos ouvir a especialista em programação neurolinguística, Shana Vasco. Boa tarde, Shana. Boa tarde, Emerson. Boa tarde a todos que me ouvem. Bom, primeiramente gostaria que você falasse, Shana, sobre esse universo, esse grande universo de pessoas insatisfeitas no trabalho. Certamente, algumas das pessoas que nos ouvem agora estão passando por essa situação. Você tem aí um número, um dado que possa dar uma noção de quantas pessoas vivem essa situação? Sim, Emerson. Inclusive, esse dado é alarmante. Mais de 80% das pessoas economicamente ativas hoje, elas estão insatisfeitas em algum nível, infelizes com a sua atividade profissional. E isso é alguma coisa assustadora, né? Porque pensa, né? A cada 10 pessoas, 8 pelo menos, acordam e pensam assim, putz, eu vou ter que ir lá novamente para aquela jornada. Shana, quais são as principais causas da insatisfação dos profissionais no trabalho? Então, Emerson, eu costumo dizer que pela pesquisa que eu faço empírica com os meus próprios atendimentos, né, nessas quase 2 décadas de trabalho, é que a gente tem o que eu chamo de loucura organizacional. O que é isso? A maior parte das pessoas, elas primeiro definem, lá atrás, na nossa juventude, perguntam pra gente assim, né? O que você quer ser quando crescer? E ali a gente escolhe a nossa profissão e ali a gente também procura uma vaga, uma oportunidade de trabalho. Só que, olha só, primeiro a gente escolhe a nossa carreira e depois a gente escolhe em que cidade que vai morar, se a gente vai casar ou não, se a gente vai ter filho ou não, enfim. Quando, na verdade, a pergunta mais sensata deveria ser inversa, ou mais ou menos do tipo assim, o que faz sentido para você? Que tipo de vida você gostaria de ter? Porque, às vezes, isso mesmo aconteceu comigo, eu entendo que tipo de dor que é essa, porque eu tive uma carreira executiva por mais de 10 anos, e depois que primeiro eu queria trabalhar numa grande empresa. Depois eu descobri que eu teria que trabalhar numa grande cidade, teria que me afastar um pouco da minha família, não teria tempo para família, não teria tempo para amigos, não teria tempo para nada. Quando, na verdade, são coisas importantíssimas para mim. E eu, naquela época, não fiz a pergunta-chave, que tipo de vida eu quero ter? E aí, depois que a gente descobre a vida que a gente quer ter, aí sim a gente deve buscar a carreira, o trabalho, que vai fazer sentido, que vai estar em congruência com essa vida que eu quero ter. Shana, por que pessoas que estão insatisfeitas sentem medo de buscar uma promoção dentro da empresa, de mudar de empresa ou até mesmo de atividade profissional? Sim, o medo, ele é um sentimento natural, inerente ao ser humano. Não tem como a gente evitar o medo, né? Como é que funciona o medo? O medo, ele vem no nosso cérebro primata, né? E ele é responsável por nos dar segurança. E, normalmente, o medo desencadeia 2 tipos de ações, comportamentos. O primeiro, vamos supor, a gente está aqui, né? Parece um leão. Então, o leão, a gente desencadeia uma sensação física, né? Que vai liberar adrenalina. Essa adrenalina vai desencadear 2 tipos de sensação. A primeira, possivelmente, a gente vai sair correndo. Só que algumas pessoas, ao invés de sair correndo, elas paralisam. Né? Não sei se você conhece, mas é comum as pessoas, numa situação de medo, de conflito, elas paralisam. Né? E isso, quando nos primeiros segundos, quando o medo se estabelece no nosso organismo e dispara esse tanto de substância química, não tem o que fazer. Mas depois dos 30 segundos iniciais, a gente pode transformar essa sensação que é primata, né, no nosso cérebro primata, e levar para o lado racional. E tem uma pergunta muito poderosa e que eu indico para quem está passando por esse momento, esse dilema. E é a seguinte: se eu não estivesse com medo, o que eu faria? Porque às vezes, e o medo ele é importante porque, por exemplo, às vezes eu não aguento mais o meu chefe, não aguento mais aquela empresa, mas eu tenho uma família para zelar. Então eu não vou chutar os baldes e largar tudo, não é?
Então, o medo, ele faz com que eu seja sensata. Mas a pergunta, quando a gente faz essa pergunta, né? Se eu não tivesse com medo, o que eu faria? Possivelmente eu vou encontrar alternativas. Como, por exemplo, então nesse momento eu preciso, então, me organizar financeiramente para não tomar nenhuma uma atitude repentina que eu vá me arrepender. Então você vai se organizando, vai se planejando. Eu mesma, antes de sair da carreira executiva, eu me planejei durante 3 anos para não ter preocupação material nessa nova jornada profissional que eu iria iniciar. Agora, Chana, como você avalia hoje no mercado brasileiro o trauma da demissão? Isso tem 2 vertentes, né? Esse é um período do ano que eu até estava lendo um artigo de um colega, o Ricardo Piovan, que ele estava falando o seguinte, que agora é um momento onde os líderes são demitidos. E o que ele quer dizer? Que às vezes as pessoas, às vezes não, é muito comum que as pessoas demitam seus chefes, ou seja, larguem a sua atividade profissional, que às vezes elas estão satisfeitas com o lugar de trabalho, a sua remuneração, mas não suportam o seu líder, né? Então, esse é um ponto importante, né? Que é tanto o profissional, ele pode ser demitido, como também nós podemos demitir o nosso líder imediato. Agora, a demissão, ela não deixa de ser uma situação traumática, né? Porque, afinal de contas, em alguns momentos, ela pode não ser esperada ou muito menos desejada. Mas antes da gente ser demitido, normalmente tem alguns indicadores, alguns indícios de que isso está para acontecer. Como, por exemplo, a gente não é convidado a participar de projetos, a gente às vezes percebe um distanciamento maior do nosso líder imediato ou das pessoas da nossa equipe. Então a gente pode observar isso. Agora, como que eu vou lidar com isso se a situação já se estabeleceu? Algumas das dicas que eu posso dar nesse momento é a primeira: mantenha a tranquilidade. Por mais que isso possa parecer assim, Chana, você não está vivendo o que eu estou vivendo, né? Então é por isso que você está sugerindo mantenha a tranquilidade. Não, eu entendo sim o que é isso, porque às vezes, se a gente pensar assim, poxa, é uma situação alarmante, mas será que se eu ficar desesperado vai contribuir para eu melhorar a minha situação já estabelecida? Muito possivelmente a resposta vai ser não. Ao contrário, você tem que manter a mente lúcida para você traçar um passo a passo para o sucesso. E esse é um período onde acontece, sim, algumas demissões por causa de reengenharia e novo planejamento organizacional. Mas também é uma ótima notícia, por outro lado, que muitas empresas também estão contratando. Então é a hora de levantar a poeira, colocar o currículo, ativar sua rede de network e fazer uma busca ativa de uma nova oportunidade. Agora, apenas para enfatizar a questão do planejamento que você já explicou, Chana, preciso lembrar para o nosso ouvinte que toda decisão ela envolve perdas e ganhos. Você consegue um benefício ali, mas tem que abrir mão de outra coisa. E isso é fundamental. Ter isso em mente é fundamental na hora de fazer esse planejamento e tomar a decisão, não é isso? Claro, eu costumo sugerir um exercício que, inclusive, é importante que se coloque no papel. Toda vez que a gente coloca algo no papel, a gente está tirando do nosso cérebro emocional e colocando para o nosso cérebro racional. Então, a gente racionaliza e toma uma decisão mais acertada. E qual o exercício que eu sugiro para os nossos ouvintes? O exercício é muito simples, Emerson. Você vai colocar de um lado da lista, se eu tomar essa decisão, como por exemplo, sei lá, mudar de carreira, mudar de emprego, demitir o meu chefe, tudo que pode acontecer de bom, você vai lá listar tudo. E no campo do imaginário, tudo é possível. Coloque ali tudo que pode acontecer de bom. Do outro lado, coloque assim, se tudo der errado, o que é que vai acontecer? Sei lá, vou demorar 1 ano para conseguir emprego, vou ter dificuldades de relacionamento com o meu antigo chefe, vou perder a amizade com os meus colegas atuais, enfim, coloque ali tudo que você ganha se você tomar a decisão
e tudo que você perde se você tomar essa decisão. E ali, matematicamente, né, você vai colocar se você acha que aquilo é pouco relevante para cada um dos itens, tá? 2, se aquilo é relevante. 3, se você considera aquilo muito relevante. Aí você vai dar uma nota de 1 a 3 para cada um dos tópicos. No final, é só somar todos os dois lados da coluna. Aí você vai ver matematicamente, ou seja, de forma racional, qual que é a melhor opção. Só que o nosso cérebro, ele tem os dois lados, na verdade. Aí depois que você olhar ali, por exemplo, um deu 20, outro deu 15, aí você vai falar, não, então aqui está falando que o ideal é o sair. Como é que você se sente com essa decisão? Você sabe que racionalmente essa é a melhor decisão, mas como é que você se sente? Como é que seu coração está falando? E aí sim, você vai ver se aquilo é uma decisão equilibrada ou se você ainda não está preparado para tomar a decisão. Essas foram as dicas da especialista em programação neurolinguística, Shana Vasco, para você, ouvinte da Rádio Inconfidência, que está insatisfeito no trabalho, deixar esse grupo que soma 80%. É um grupo grande. Então você precisa praticar isso aí, essas dicas que foram passadas pela Shana. Ô Shana, mais informações, você tem um site sobre o mercado corporativo, fica à vontade para passar para o nosso ouvinte. Claro, que ótimo. O meu site é www.chanavasco, C-H-A-N-A, vasco.com. Tá? E o meu e-mail é contato@chanavasco.com. Além disso, eu tenho todas as redes sociais e eu sempre respondo todas as dúvidas, todos os comentários que forem colocados aí. Shana, muito obrigado e boa tarde. Eu que agradeço. Uma boa tarde para você e para todos os ouvintes.